Olá, sou o Frater Caio Oliveira, tenho 27 anos, sou missionário redentorista da província Nossa Senhora Aparecida. Eu sou o Frater Pablo Vinícius Reis Moreira, tenho 28 anos, sou missionário redentorista da província Nossa Senhora Aparecida. Eu conheci a congregação redentorista a uma visita que fiz ao Santuário Nacional, e no subsolo do santuário existia uma sala de animação vocacional. E nesta sala eu encontrei o irmão Vanderlei Policarpo. Ele que me falou sobre a congregação redentorista, me falou sobre as santas missões populares e me falou muito sobre a história de vida de São Geraldo Magelo. Este foi o primeiro contato direto que eu tive com a congregação através de um missionário redentorista. E o irmão me convidou a entrar em contato com o secretariado vocacional, fazer então o processo de correspondência e fazer o meu processo vocacional. No ano de 2012, eu mandei uma carta para o secretariado vocacional e comecei a corresponder com o secretariado, buscando aí então fazer esse processo de discernimento vocacional. E o que mais me chamou a atenção na congregação é a disponibilidade do redentorista de anunciar a boa nova aos pobres e abandonados de forma preferencial. Bem, eu senti o chamado à vida consagrada e ministerial, aquela inquietação própria no coração, desde muito cedo. Tinha os meus 8, 9, 10 anos. E eu tenho para mim uma grande certeza vocacional, de que Deus nos chama no cotidiano da vida. Ele se utiliza de pessoas, lugares, acontecimentos, sinais, símbolos, e comigo não foi diferente. Deus chama e com a nossa liberdade respondemos com generosidade o nosso sim a Ele. E a Aparecida tem tudo a ver com o meu chamado vocacional, com o meu despertar vocacional redentorista. Claro que na minha paróquia eu já ajudava como coroinha, acólito, tinha essa vida de comunidade, mas o meu despertar vocacional redentorista se deu graças aos meios de comunicação aqui do santuário, precisamente através da TV Aparecida. Quando eu conheci o Padre Darcy, à época reitor aqui do santuário, hoje bispo da igreja de Diamantina, conhecendo ali no altar central, celebrando, na programação também da TV Aparecida, eu pude pouco a pouco nesse processo de discernimento vocacional redentorista. E foi através de uma viagem aqui ao Santuário Nacional de Aparecida que eu pude confirmar tudo aquilo que eu acompanhava nos meios de comunicação. E 3 coisas: a alegria redentorista, muito própria, a gente pode sentir isso aqui em Aparecida, a comunicação redentorista, a pregação, o modo de chegar até as pessoas através da comunicação e a proximidade dos confrades, dos missionários que aqui trabalham com o povo de Deus. Então isso chamou a minha atenção e me levou ao processo de discernimento vocacional redentorista aqui em Aparecida. Durante todo este tempo de formação, nós vamos percebendo e vivenciando alegrias e desafios na nossa caminhada. Um primeiro desafio que eu destaco foi o tempo justamente de postulantado lá em Campinas. Eu saí de uma cidade do interior de Minas, uma cidade pequena, 7.500 habitantes, chamada Munhoz, e fui para Campinas, uma cidade grande, e fui estudar numa universidade. Desse modo, eu pude perceber um choque de realidade. Sair de um lugar tão pequeno e ir para uma cidade grande, um universo universitário. E ali eu percebia muito medo, muita insegurança na faculdade, na pastoral. Era uma realidade totalmente nova. Mas
com a graça de Deus, lá em Campinas eu pude encontrar a presença do Padre Arcanjo, ele que era o nosso formador, ele que muito me incentivou nos estudos, me incentivou a nunca desistir, a continuar, superar os desafios. E no dia a dia da minha formação eu pude ir superando os desafios, confiando mais em mim e percebendo o agir da graça de Deus na minha vida. Depois eu destaco também a experiência que eu fiz no Suriname. Suriname é um país multicultural, multirreligioso. Cheguei lá sem saber o holandês, que é a língua oficial do país, e estar longe dos nossos familiares, longe dos nossos amigos, numa cultura totalmente diferente, é algo desafiador. É algo que nos questiona e que faz perceber se de fato é essa vida missionária que nós queremos abraçar. E digo que diante desse desafio, eu pude perceber, de fato é isso que eu quero. É esse desapego, esse destaque, como diria Santo Afonso, esse sair da nossa própria vontade, da nosso próprio ser e se colocar a serviço do outro, se colocar principalmente a serviço da missão redentorista. Eu não falo desafio, Eu falo que a grande tarefa, que eu tive ao longo desses anos foi justamente essa: corresponder sempre com entusiasmo e com alegria àquele chamado que eu recebi lá na minha terra e renovar o meu sim no dia a dia da minha caminhada até aqui. Então foi a grande tarefa de vida ao longo desses anos todos. Enquanto missionários redentoristas, nós somos chamados a doar a nossa vida pelos votos religiosos a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Agora, enquanto diácono, creio que vou novamente renovar este nosso compromisso, porque enquanto diácono sou chamado a doar a minha vida a serviço da mesa dos necessitados, através da caridade, depois da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. A ordenação diaconal não é um trampolim, não é um passo para a ordenação presbiteral, mas ela nos prepara, ela dá base para o nosso ministério que vamos assumir depois, o ministério presbiteral, enquanto padres. Então, a base de todo o ministério da igreja é a caridade, é o amor aos necessitados, é essa doação. Então, eu assumo agora o diaconato para futuramente também assumir o presbiterato, isto é, para ser ordenado padre. Eu saí da minha terra, uma cidade pequena, como eu disse, com pouco mais de 10 mil habitantes, e eu saí de lá cheio de sonhos, E desejoso em corresponder com entusiasmo e com alegria o meu chamado à vida consagrada e ministerial. E hoje, passados 13 anos, me vejo extremamente realizado e feliz como missionário redentorista. E eu gosto sempre de dar como exemplo a experiência que eu tive ano passado na Bolívia. Eu sempre gosto de dizer que foi a experiência mais edificante de toda a minha caminhada formativa até aqui. Eu fui para uma cidade pouco mais de 10 mil habitantes, também pequena, chamada Balegrande. E lá eu tive a oportunidade de fazer uma síntese de toda a minha caminhada até aqui. Olhar o caminho feito com gratidão e lançar as bases para que eu possa, no dia a dia da minha vida, agora como missionário redentorista perpétuo, de votos perpétuos, corresponder sempre com alegria o chamado vocacional na minha vida. E eu sempre partilho que o ar boliviano oxigenou o meu ser redentorista e confirmou a minha identidade missionária. Então foi um ano para lá de especial, um ano extremamente edificante, que eu pude de fato dizer: é aqui o meu lugar, e eu sou muito feliz como missionário redentorista. Eu digo que vale a pena entregar a vida ao anúncio do Evangelho, à causa do Reino de Deus. Vale a pena ser um missionário redentorista.
Então convido a todos aqueles jovens que sentem o chamado de Deus, que entrem em contato com o Secretariado Vocacional Redentorista, comece o seu acompanhamento vocacional e principalmente deixe-se tocar pela graça de Deus para sentir ou responder esse chamado que Deus faz. Aos meus irmãos de caminhada, aos seminaristas redentoristas, aos vocacionados, eu digo sempre perseverança. Persevere sempre, porque vale a pena. Apesar das dificuldades, apesar das tristezas que às vezes passamos diante da nossa caminhada, do nosso dia a dia, é preciso perseverar. Somos, pois, continuadores do Redentor. Somos anunciadores, nada mais, nada menos, do amor de Deus. E o amor não adoece ninguém. Então, eu digo o seguinte: vale a pena ser um missionário redentorista. Vale a pena gastar a vida por essa causa iniciada lá atrás, há quase 300 anos, para anunciar o amor de Deus, levar a mensagem de salvação a tantas pessoas necessitadas, no nosso caso, redentorista, aos mais pobres e abandonados. Então eu digo para os jovens, se você sente no seu coração uma inquietação, não se hesite, não tenha medo, corresponda ao chamado de Deus com entusiasmo, com alegria, entre em contato conosco e venha fazer parte da nossa família, venha tornar presente no mundo a obra de redenção.